Entrevista com Dávila. A eleição de 2026 representa uma encruzilhada histórica. O Brasil vai continuar trilhando o caminho do populismo ou escolherá a rota das reformas, do crescimento econômico sustentável e do resgate da credibilidade das instituições? Em 1994, a crise da inflação foi debelada com a implementação do Plano Real e a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que promoveu reformas profundas, como as privatizações, leis de responsabilidade fiscal e uma revolução na educação básica. Mas, em 2003, o populismo voltou ao poder com Lula. E, desde então, enfrentamos a gradual degeneração das instituições. A explosão da violência e o crescimento do crime organizado, o ativismo judicial, a inadimplência recorde de mais de 70 milhões de brasileiros, o baixo crescimento e a mais grave crise fiscal desde a redemocratização são sinais claros da degeneração institucional. O Brasil vai insistir no erro ou vai mudar de rota? E para entender o complexo cenário político de 2026, eu converso hoje com Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisa. Murilo, muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Eu que agradeço, Dávila, é uma honra estar aqui. Murilo, que cenário complicado que nós temos, né? Antigamente nós tínhamos esse negócio de populismo, alternância de poder, mas agora parece que isso contaminou. Nós temos uma degeneração institucional geral. A polarização vai continuar acirrando essa degeneração ou ela é uma oportunidade, como foi o Plano Real, para discutir as coisas sérias e fazer uma mudança de rota? Olha, Dávila, nesse momento, pelas pesquisas, eu acredito, pela realidade de hoje, pela fotografia do hoje, muito pouco provável alguém conseguir furar a bolha, Lula-Bolsonaro. Certo? Hoje, nas pesquisas de primeiro turno, não só da Paraná Pesquisas, como de outras empresas, Lula e Bolsonaro fazem de 70% a 75% dos votos já no primeiro turno. Certo? Então, o que mostra que para quebrar essa polarização, vai ter que o Bolsonaro ou o Lula ir muito mal na campanha, né? Vai ter que precisar de fatos, né? Agora, para a direita, é melhor um cenário como o Chile, que tenhamos mais candidatos, inclusive para ter um debate maior e mostrar essa pluralidade de ideias e não apenas a polarização entre Bolsonaro e Lula. Você acha que é melhor Zema e, por exemplo, Ratinho Júnior saírem candidato para fortalecer esse discurso da direita? Hoje, com certeza, pela realidade de hoje, sim. Mas a eleição a gente sabe como começa, a gente não sabe como termina. Qual é a dificuldade disso? Você vai lá e diz assim, então vamos para a direita, vamos lançar o Flávio, Zema, Ratinho e outros candidatos, certo? Mas quem diz que não vai chegar na última semana e vai estar 22 a 20? E eles começam a brigar que depois não tem mais volta. Já vimos muito isso na política também. Porque daí o adversário no primeiro turno não passa a ser o Lula, passa a ser entre eles. E aí as ofensas vêm entre eles e no segundo turno fica muito difícil esse candidato que foi agredido apoiar o outro, né? Então, assim, num primeiro momento, para a fotografia de hoje, a estratégia da direita é muito correta, lançar o maior número de candidatos. Foi a estratégia que o Lula fez a eleição passada. Ele tinha a Tronic, ele tinha Simone Tebet, ele tinha Ciro Gomes, ele tinha quase todo mundo contra o Bolsonaro. Os debates eram um massacre ao Bolsonaro, certo? Essa eleição, pelo andar da carruagem e pelos nomes que estão sendo citados, tende a ser o inverso. Tem de ser muitos candidatos contra o presidente Lula, o que é um sinal de alerta ao presidente Lula. Agora, precisa ter um objetivo comum até o fim, até o segundo turno, que é tirar o Lula e o PT do poder. Foi o que eles fizeram na eleição passada. Eles se uniram e apoiaram o Lula. Certo? Precisa ter uma estratégia. Não adianta assim, não estar combinado, né? Por chegar no final, como é que fica, né? Agora, tudo vai depender também, ao meu ver, principalmente hoje, que é uma peça assim que a gente tem dúvida. Por exemplo, eu acredito muito na candidatura do Zema. Eu acho que o Novo, por fato de querer cláusula de barreira também, eu acho que o Zema é um que está bem fixo. Tem o Renan Santos do Missões, que vem também, está muito claro que vem. A dúvida que se tem, o Lula vem, o Flávio deve vir, com certeza. A dúvida é o PSD. O que o PSD vai fazer? Ratinho Júnior vem? Veja um Ratinho Júnior dos três governadores. Dos três que podem ser, que o Kassab dizem que pode ser, o mais ao centro. O Ratinho, para mim, é uma dúvida. Porque o Caiado eu vejo muito mais um centro-direita. O Leite, as duas eleições do Leite, que é uma coisa que ninguém diz, ele fez aliança com o PT para ganhar no Rio Grande do Sul. O aliado do Leite no Rio Grande do Sul não é o PL, não é o Novo.
O aliado do Leite no Rio Grande do Sul é os partidos de esquerda. Então, quer dizer, se o Leite for candidato, ele já tem uma aliança histórica com o PT. Sempre os apoiaram no segundo turno, certo? Já o Caiado, ele tem uma aliança mais à direita. O Ratinho, hoje, eu vejo como um candidato de centro. Eu não tenho dúvida que se ele vier, ele vem com uma política inicial de nem. Quem acha que o Ratinho viria para uma campanha de direita, eu acho que se engana um pouco. Mas isso aí é muito ruim, né? Porque não é o que o eleitorado espera hoje, né? O eleitorado Mas quer é uma aposta que ele vai tentar entrar no meio, porque senão simplesmente ele viria a reboque também, certo? Ele teria que tentar o que a Simone fez no primeiro turno. Por isso que a Simone foi bem no primeiro turno da eleição, porque ela era uma espécie de um neném. Ela batia muito mais no Bolsonaro, mas criticava muito o Lula. Eu vejo o Ratinho muito parecido, batendo talvez mais no Lula, mas criticando o bolsonarismo também. Então vamos ver qual vai ser a opção que o Kassab vai escolher para frente, né? Então o que você está dizendo é que o PSD vai escolher um candidato, cada um ali tem um pró ou contra, mas não é visto talvez como uma direita pelo eleitor de direita, o Zema é visto como esse eleitor de direita e o Flávio Bolsonaro. Exatamente, e o Caiado se vier, né? E o Caiado se vier. Eu acho que o Leite já vem mais centro-esquerda, e se o Ratinho vier, ele vem, ao meu ver, a estratégia dele deverá ser uma candidatura de centro. Não criticando muito Lula e Bolsonaro, mas dizendo que ele é o diferente. O Brasil precisa mudar, o Brasil não aguenta mais essa polarização. Eu vejo muito a campanha do Ratinho, se ele vier pelos discursos e pelas falas, que o Brasil cansou disso. Agora, na pesquisa e outras pesquisas mostram que o Ratinho é o mais competitivo de todos os governadores. Com certeza, vamos fazer uma coisa justa. 90% dos votos do Flávio são do pai. 90% dos votos do Ratinho são do pai. Quer dizer, ele faz muito voto em cima do pai, né? Ele tem votos no Nordeste, ele tem votos no Brasil inteiro. Essa é a diferença que ele tem de vantagem sobre Leite, Caiado e Zema, porque ele faz no Brasil inteiro em cima do nome do pai, igual o Flávio nesse momento. Aí vai estar na campanha, vai precisar mostrar que está preparado, pode surpreender, tanto positivamente quanto negativamente, né? Tanto um quanto o outro. Então, estrategicamente, é até melhor, porque ele fura exatamente no maior colégio eleitoral do Lula, que é o Nordeste. Num primeiro momento, sim, o nome do pai. Certo? Agora precisa ver se vai surpreender positivamente ou negativamente. Isso vale para o Flávio também. Que ele está fazendo os votos em cima do pai, mas em um certo momento ele passa a ser o protagonista, né? Agora, Murilo, você que é um especialista em campanhas e pesquisa, sempre tem a questão da rejeição como um peso negativo. E tanto os Lula quanto o Flávio Bolsonaro têm enorme rejeição. É possível diminuir rejeição? Olha, Dávila, muito boa essa pergunta e obrigado pela oportunidade. Eu não conheço político que tenha voto e não tenha rejeição. Certo? E nem a gente brinca. Aquele candidato tem 2%, mas ele tem 8% de rejeição. Está explicado porque ele tem 2%. Você entende para você? Aquele candidato, ele tem 40% e tem 47% de rejeição. Está explicado porque ele tem os 40%, certo? Essa é uma coisa... Quer dizer, para o candidato ter voto, ele cria rejeição. E porque, como está muito acirrado Lula e Bolsonaro, há 60 dias atrás, o Bolsonaro, o Jair e o Flávio, eles tinham em torno de 6% a 7% de rejeição a mais que o Lula. O Flávio conseguiu baixar essa rejeição. Hoje a rejeição deles estão iguais. O que eu acho que a grande vitória do Flávio nesses 60 dias não foi o crescimento dele, porque o crescimento dele era uma coisa natural. Eu acho que a grande vitória para ele foi a diminuição da rejeição. Hoje ele está com uma rejeição igual a do Lula, em torno de 46, 47. Mas aí que eu falo, são os dois mais votados que têm mais rejeição. A turma de baixo, que tem 5, 6, 3, 2, não tem rejeição. Só que ao mesmo tempo, Dávila, a hora que começar, a hora que bater a casa dos 10, dos 15, eu volto aqui e você vai me dizer que a rejeição aumentou. Por quê? O eleitor do Lula e do Bolsonaro vai começar a rejeitar esse eleitor. Entendi. Como um possível adversário. Porque assim, é muito claro a rejeição. Quem vota no Bolsonaro rejeita quem? Lula. Não. Quem vota no Lula... Rejeita o Bolsonaro. Rejeita o Bolsonaro, é isso. Agora, veja, vamos pegar a primeira rejeição do Flávio Bolsonaro. Tem 2 pontos aí. Uma é se ele escolher um bom ministro da Fazenda, alguém na equipe econômica que dá um sinal ao mercado de que ele vai assumir uma agenda liberal, reformista, atacar o problema do ajuste fiscal. Isso certamente ajuda a derrubar muito parte da rejeição. E a outra coisa é um tom mais moderado do Flávio para tirar uma certa rejeição ao nome Bolsonaro que tem em relação à parte da direita, né? Olha, Dávila, é muito bom esse questionamento também. Vamos lá.
tem hoje duas economias. Tem a economia da Faria Lima e tem a economia real. O que é a economia real? Para 85% da população brasileira, não é a economia da Faria Lima, ajuste fiscal, não é isso. O que é a economia real? É supermercado e consumo. Certo? O preço do supermercado e o consumo. As pessoas estão consumindo, as pessoas estão conseguindo ir em lojas de departamento e financiar em 24 vezes, porque vai ter condições de pagar, os juros não estão abusivos. Essa é a economia real. O povo hoje está triste com o Lula, que é a grande dificuldade dele, porque a economia real não está boa. Quando a gente pergunta, tem uma pergunta clássica, depois que o presidente Lula assumiu a sua situação financeira, você da sua família melhorou, piorou, permaneceu igual? Piorou para permanecer igual. Quer dizer, mas não é em cima dos índices maravilhosos, bolsa batendo recorde, dólar lá embaixo, taxa de desemprego, vale a economia real. Tem a economia da Faria Lima, que vamos lá, não é uma crítica, mas quantas eleições a Faria Lima não vence? Quer dizer, tem a economia real e a economia da Faria Lima. Agora, o que está pegando na economia real é o juro alto, né? Isso está pegando juro alto e supermercado. Inflação. Essas duas coisas. A picanha, a cerveja, que o Lula ganhou a eleição em cima da economia real, não é da economia da Faria Lima. Então, quando as pessoas criticam muito o candidato A, o candidato B, ele foi em eventos e não falou isso, não falou aquilo, ele tem que pensar muito bem o que ele vai falar. Se ele vai falar para 85%, ele vai falar aqui para 15%. Uma coisa é depois que ele assume as medidas. Mas agora eu acho que é muito complexo para qualquer candidato presidencial ainda dizer economicamente, apresentar economistas, quem vai ser, quem não vai ser. Por quê? Começa as críticas. Aquele economista pensa naquilo. Ele vai baixar o déficit, ele vai não sei o quê. Então, o outro lado já começa a criticar. Então, eu acho ainda muito cedo para isso. Então tem que tomar cuidado, mas atacar esses dois problemas, principalmente essa inadimplência alta que a gente está falando aqui de 74 milhões e o preço do supermercado. Juros e mercado. Mercado. E outra coisa, vocês vão me cobrar, a picanha e a cerveja vão voltar. Certo? A picanha e a cerveja vão voltar, porque foi símbolo. E qual é o grande problema do Lula hoje, principalmente no Nordeste? Por que o Lula não vai repetir, vocês podem me cobrar, ele não vai repetir o desempenho dele no Nordeste? Porque ele ganhou uma eleição, ele fez muito voto no Nordeste, o Lula 3, em cima do sonho. O sonho de voltar a comprar o celular, de voltar a comprar o carro, de voltar a viajar de avião, o parcelamento das coisas. Isso não aconteceu. Então o povo sonhou com isso. E ele não entregou esse sonho. Então, quer dizer, essa é a grande dificuldade do Lula no Nordeste hoje. Certo? É a entrega desse sonho, do consumo, das pessoas comerem a picanha, que ele falava todo mundo. Cervejinha com picanha. Cervejinha com picanha. Quer dizer, essa é uma dificuldade que o governo tem hoje. A segunda dificuldade que o governo tem, que também mostra bem nas pesquisas, é a segurança pública, é a sensação de insegurança. Olha, Dávila, mas aí, pelas pesquisas que a gente vem, todo mundo fala, hoje o grande problema do brasileiro é saúde e segurança. A saúde é gravíssima também. E por que saúde ninguém fala? Só fala um pouco mais de segurança, sabe por quê, Dávila? A saúde é um problema de quem? É do prefeito, do governador, do presidente, é de todos. Então as pessoas preferem, não vamos tocar nesse assunto aqui, senão sobra para o meu prefeito. Certo? Segurança pública também é um debate que é o grande problema do brasileiro hoje, mas é um assunto que os governadores não gostam de tocar. Certo? Por quê? Também serão questionados. As PMs, as polícias civis, de quem que é? Então, quando um governador chegar e criticar muito o governo federal, por exemplo, vou citar um exemplo, o Zema, Ratinho, o Caiado, eles vão ter que apresentar esses números. Quando um exemplo, lógico que eles vão ser questionados, ele vai dizer a segurança pública no Brasil é uma vergonha, tem que melhorar, não sei o quê. Primeira pergunta que vai ser feita, governador, quantos PMs o senhor contratou? Quanto que o senhor investiu em tecnologia? Quanto que o senhor investiu em tudo isso? Vai ser questionado. Se o senhor não fez no seu estado, que é muito mais rico que a União, você vai fazer na União? Não adianta você nos dizer aqui que você contratou 3 mil homens. E quantos aposentaram? Aposentou 5 mil? Teve um déficit de 2 mil? Quer dizer, tudo isso na campanha vem. E você pode ver, a exceção do Cláudio Castro, que teve o episódio do Rio de Janeiro, qual desses 3 governadores, o Caiado é o que mais fala, certo? Fala insistivamente sobre segurança pública. Nenhum deles. Porque é um assunto muito difícil para eles nos seus estados. Agora, tem uma questão de impunidade, de legislação, que aí é federal, né? Aí sim. Mas daí não é uma segurança pública de PM, de roubo de celular. Não. Você entende a lógica que eu quero te falar? De crime organizado, legislação. Aí é diferente. Aí é uma outra segurança, que também
não pesa a população, a grande população, ela está preocupada com o quê? Do roubo do celular, da filha, que vão roubar a casa, que vão mexer com a filha, não pode ficar no ponto de ônibus à noite. Essa é a grande problema da população. Agora, o crime organizado, com certeza, aquele celular que é roubado e o cara é solto 1, 2 horas depois, com certeza, isso vai vir para a pauta, com certeza, da direita, não tenho dúvida, certo? Agora, Murilo, você acha que o Brasil, nós começamos aqui na abertura do programa a falar de 1994, que foi um momento que teve uma crise grande, teve uma inflexão e o povo comprou a ideia então do Plano Real, e não foi só o plano econômico, foi toda a transformação que veio logo depois. O Brasil está numa situação muito parecida no sentido de gravidade da crise, não só a crise fiscal, como a gente sabe, baixo crescimento, né? Mas você acha que a crise atual pode desencadear no próximo presidente, uma vez eleito, se evidentemente for da oposição, uma série de reformas como foi o que ocorreu no governo Fernando Henrique? Se a oposição ganhar, o momento é para isso. Agora, vai optar por isso? Porque, na verdade, Dávila, precisa ser dito, ninguém gosta de entrar, ser presidente com medidas impopulares. Né? Ninguém gosta, certo? Você vai entrar já de cara para mexer com setores, é muito difícil. E uma outra realidade, você tem um Congresso Nacional hoje, por causa das emendas, muito mais independente. Porque por um lado é muito bom, por outro é muito ruim. Ruim por causa das emendas, mas bom porque você deixa o deputado mais independente, ele não depende mais do governo. Então hoje é muito mais difícil de aprovar reformas do que foi em 1994. Vamos ser realistas também. O próprio governo Lula e o próprio governo Bolsonaro mostraram isso. Que é muito difícil de aprovar reformas hoje, né? Mas vai ter que fazer, porque o Milei falou uma coisa muito interessante, né? Ele disse assim, não existe mais espaço para gradualismo na América Latina, a gente tem que fazer mudança radical, porque senão a coisa não vai andar. Sim. Mas precisa muito do Congresso, né? Precisa do Congresso. Então, e aí eu queria tocar no ponto, a gente está falando de eleição federal, das eleições para o Congresso e para os governos estaduais. Vamos começar pelo Congresso. Você acha que nós teremos uma renovação grande no Congresso? Porque a gente sempre tem 48%, 45%, mas o Congresso continua o mesmo, assim, com esse perfil centrão. Você acha que é possível ter uma mudança no Congresso e principalmente no Senado? Olha, o que chama atenção no Senado, tá? Todos os governadores que não têm direito à reeleição, a grande maioria deles vai ao Senado. Então eles não são figuras novas na política. Vamos supor, o Caiado, se ele vier a ser candidato a senador, não vier a ser candidato a presidente, ele retorna ao Senado. Já foi senador, é um exemplo, ele retorna. Então tem vários outros, tem governadores, eles vão ao Senado, certo? Mas eu não vejo eles assim, eu vejo todos eles hoje. Nós teríamos um Senado muito conservador, muito à direita, mas não acredito que vai ter volume suficiente no primeiro momento para impeachment. Certo? Porque a maioria dos governadores já existe uma relação, né? Com o judiciário, já dos seus estados, já existe toda uma relação de 8 anos por trás disso. Mas com certeza a gente terá um Senado muito conservador e muito à direita. Eu acho que principalmente se o Lula se reeleger, ele terá muito mais dificuldades do que teve nesse terceiro mandato. Mas as mudanças estruturantes é importante. Por exemplo, no caso do judiciário, como voltar a ser uma corte constitucional, atacar a questão de medidas monocráticas, decisões monocráticas, esse tipo de reforma para voltar a restabelecer o equilíbrio entre os poderes e para tentar diminuir um pouco do ativismo do judicial, isso você acha que há clima propício? Eu acho que há clima na sociedade. Eu não acredito que está acontecendo isso. Você não acredita menos com mudança no Senado? Não acredito, porque as pessoas que vêm, são todas pessoas que já passaram, que têm relações. Eles têm relações com os ministros, eles têm relações com o sistema. Eu acho muito pouco provável que esse tipo de mudança, a não ser que esteja um pacto federativo entre os poderes para mudar. Eu acho que com um pacto, aí sim. Mas assim, no voto, ganhar na marra, vamos ganhar, isso eu acho pouco provável. Muito pouco provável. Isso vai ser uma frustração para parte da população que acredita em reforma. Vai ser, porque assim, vocês já vão ver isso, a gente sempre fala durante a campanha, porque essa campanha, nós temos a eleição presidencial que é mais forte, existe uma grande expectativa da campanha do Senado, ela ser mais importante que a eleição de governador pela primeira vez na história. Que você queira muito mais aqui entrevistar os candidatos a senador do que a governador. E qual vai ser as primeiras perguntas que você vai fazer?
Se ele é a favor de impeachment, se ele é a favor dessas reformas, aí a gente vai começar a ver se eles vão chegar, veja bem, ou se ele vai dizer conta comigo. Quer dizer, ali você já vai começar a sentir, certo, de como vai ser esse Senado, certo? Agora, não tenho dúvida que a eleição de senador era a última eleição para o eleitor, a menos importante. Agora certo? vai ser... Eu estou para te dizer que vai ser a de presidente e a de senador. Senador a eleição de senador vai ser muito disputada esse ano pelo Brasil inteiro. Porque os dois polos, tanto Lula quanto Bolsonaro, vão ter muito interesse no Senado, né? Muito mais no Senado do que na Câmara. Sim. E essas chapas dependem muito dessa composição das chapas estaduais, né? Quem ser o governador, quem ocupa as vagas, vai ter muito essa costura, né, para montar a chapa. Olha, como é difícil. As pessoas não imaginam. A gente que lida muito com os governadores, como é difícil. Por quê? Você pensa o seguinte, vamos pegar o exemplo lá do Paraná, certo? Você tem o Ratinho. Ele é candidato a presidente? Se ele for candidato a presidente e vier, como eu te falei, ao centro, nem, o PL, que é aliado dele, permanecerá com ele ou cairá fora? Ou vai com o Sérgio Moro, um exemplo? Certo? Como que se dão as composições estaduais? Só que as composições estaduais, para eles, é tão importante quanto a presidente da República. Talvez eles optem, o Zema, o Caiado, muito mais em fazer o sucessor lá no seu estado do que olhando em cima. Porque tem reflexo em cima. Sim. Tem que compor. Se não compor, ele põe em risco o seu estado, né? Com certeza. Onde os três são muito bem avaliados, certo? E tem chance de fazer os seus sucessores. Então, numa jogada má, sim, pode ser que ponha em risco a sucessão estadual, né? Agora, o PT tem uma enorme dificuldade nessa eleição de ter palanques competitivos nos estados. Até mesmo aqui em São Paulo, tá essa história de tentar colocar o Haddad para perder a quarta eleição, todo mundo tem uma certa relutância. Como que o PT vai tocar uma campanha presidencial com enorme dificuldade nos principais colégios eleitorais para criar candidaturas competitivas? Olha, assim, como que a gente vê o PT hoje, certo? Você vê, vamos pegar os estados do Sul, vamos por região, os estados do Sul, certo? O Lula deverá fazer uma estratégia para fazer de 30% a 35% que ele sempre fez. Talvez um estado ou outro tenha um desempenho melhor ou pior, depende de quem vai escolher. Aí você vem para no Rio ele tem um favorito lá, que é o Eduardo Paes, certo? Aí você vem para Minas, o Pacheco diz que não tem nem nome. Como que ele vai fazer em Minas? São Paulo ele tem o Haddad, tem o Geraldo Alckmin. Seriam candidatos que eu te diria que não são favoritos para ganhar, mas são candidatos que vão... Que ajuda a fazer palanque local. Ajuda a fazer palanque local. Não é um problema para ele. Ele já perdeu em São Paulo há quanto tempo? Nunca ganhou aqui. Quer dizer, mas ele precisa ter um candidato competitivo. Então, às vezes, o cara vem para perder, para fazer um papel. Foi o que o Alckmin fez ali, o Haddad fez a eleição passada, certo? Então, vai vir o Haddad? Vai vir o Geraldo? Ou vão vir de Márcio França? Quer dizer, é uma situação para aguardar. E no Nordeste eles são muito fortes, né? No Nordeste o PT mostra muita força, ou com eles ou com aliado deles, né? Agora, qual que é a chance de Geraldo Alckmin continuar na chapa como vice-presidente? Vai depender demais, Davi, ao meu ver, de como o Brasil chega em julho. Em julho? Julho. O Lula chega favorito, chega com gordura, chega sem gordura. Ele precisa tentar trazer algum partido do Centrão. Ele precisa tentar trazer o MDB, porque ficou difícil. Ele precisa tentar trazer o Kassab, oferecer a vice ao Kassab. Se fala muito nisso também, certo? Que ele ofereceria a vice ao Kassab para tentar trazer o Kassab. Como ele fez com o Alckmin, tentar trazer o Kassab. Então, quer dizer, tudo isso a gente vai ver em julho, certo? O Kassab também tem os interesses dele no estado de São Paulo. Ele será atendido, não será atendido, certo? Então, tudo isso a gente vai ver a partir de julho. Eu acho que antes de julho vai ficar nisso. Quer dizer, na reta final das convenções partidárias é que vai definir esse grid. Vai definir esse grid, com certeza. Que coisa. Agora, um ponto importante, qual é a estratégia de um partido, como você bem falou, está acuado nesses assuntos de promessas frustradas? Vai basear o discurso em quê? Nas bolsas que deu, nas mesadas do governo federal? O que vai fazer ter um apelo para esse eleitor? É apenas a rejeição ao nome do Bolsonaro? Ou do Lula? Na verdade, assim, na eleição é quem vende o melhor sonho. Na verdade, vence quem vende o melhor sonho.
Aquilo que as pessoas acreditam que aquela pessoa vai melhorar a sua vida, certo? O Lula vai ter argumentos. Melhorei muito, não deu para fazer tudo porque a situação estava muito difícil, mas o pior passou. Provavelmente ele vai vender isso. O Flávio vai tentar dizer, provavelmente nós vamos voltar à época do meu pai, vamos melhorar mais ainda. Cada um vai ter o sonho. A terceira via vai dizer que o Brasil precisa mudar, não dá mais, precisa quebrar os sistemas e tal. Cada um vai vender o sonho, mas qual sonho lá na frente vai ser o mais aceito pela população? Essa é uma pergunta que ninguém tem essa resposta. E esse é aquele voto crucial que muda de lado toda eleição e que dá vitória a um ou outro. Você tem hoje no Brasil, ao nosso ver da Paraná Pesquisas, de 6 a 8% do eleitorado. 6 a 8. Esse é o que vai ser o eleitor decisivo. Esse é o que vai decidir. E com um agravante. Ele não vai tudo para um lado só. Se disser que tem 8, ele não vai os 8 para você, como não vai os 8 para mim. Vai 5 para você, 3 para mim, 6 para você, no máximo 2 para mim. Não vai os 8. Então, quer dizer, então nós teremos uma eleição que a gente vai poder cobrar. Nós vamos ter uma eleição 52-48, muito equilibrada. Nossa. Muito equilibrada. De novo, como foi o Brasil, está muito dividido. Muito dividido. Se isso é bom ou ruim, a história vai dizer para frente, né? Agora, pensando nesses palanques regionais, existem dois mitos. O mito de que sempre dá 70-30 para o Lula no Nordeste, para a esquerda no Nordeste, e que dá esse 70-30 no Sul e para a direita. Dá para quebrar essa resistência? Vai ser quebrado. Vai ser quebrado por dois motivos. O Lula não repete no Nordeste os 70-30, não repete mais, certo? E tem uma coisa interessante no Nordeste, o resultado das capitais do Nordeste, na eleição passada, o Lula ganhou do Bolsonaro com 10% de diferença, se você fizesse só as capitais. Ele ganha disparado 80-20 no sertão. Lá ele ganha no interior, lá ele ganha muito forte, certo? Só que ele não entregou esse sonho que eu falei para vocês. E tem dois estados que vai pesar muito para o Lula nessas eleições, Bahia e Ceará, são os dois maiores estados do Nordeste. Aonde que vai pesar? Porque na Bahia, você sempre teve Jacques Wagner e Rui Costa muito bem avaliados, todos com mais de 70%. Hoje você tem Eumano e Jerônimo não tão bem avaliados como eram antes, fora o desgaste do tempo. E segundo, você vai ter um Ciro Gomes, que é um candidato que lidera no Ceará contra o candidato do PT, e o ACM Neto na Bahia. Quer dizer, com o Ângelo Coronel, sendo reforçado por Ângelo Coronel agora. Quer dizer, então, eu vejo um Nordeste muito mais complexo para o Lula. O Lula, para vencer, vai ter que ampliar, provavelmente, no Sul e no Sudeste. Agora, Murilo, eu tenho curiosidade de escutar uma coisa. Como vem mudando a mentalidade nessa região por causa do agronegócio? O oeste da Bahia não tem nada a ver com esse caciquismo político do PT lá dentro, né? E a fronteira agora indo para o Mato Piba, tá? Como é que o agronegócio vai transformar o Nordeste trazer muito mais essa mentalidade empreendedora que tem no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que a agricultura, quando adentrou, mudou? Com certeza, eu acho que o crescimento do agro é um crescimento da direita também, né? Está muito linkado à direita. Então, quanto mais o agro entrar nessas regiões, mais a direita terá sucesso nessas regiões. Está muito linkado a isso, não tenho dúvida. E o forte do Lula, também, você pega as grandes capitais no Sul e Sudeste, né? Onde o Lula também está crescendo. Cada eleição, o PT cresce. Mas aí ele cresce na polarização, na briga de costumes, em outros fatores, vai fazer com que o Lula cresça no Sul e no Sudeste, não tenha a menor dúvida disso, mas muito mais daí em cima de uma polarização, briga Lula-Bolsonaro e em cima de costumes. Agora, uma coisa interessante, a pauta de costumes, o identitarismo, teve um peso muito grande nas eleições passadas, mas vem caindo muito, não só no Brasil como no mundo. Qual é o peso que isso vai ter na hora do voto? Volta porque, como que volta isso? Você vai ver que quanto uma aproximada a eleição, os artistas voltam com isso, né? Mas isso tem apelo como teve na eleição passada? Tem um apelo e cada vez maior. E cada vez maior. Certo? Esse é um problema da direita. A direita enxergar isso, que esse apelo está aumentando. Que para as pessoas isso está tendo uma importância. Eu te diria que antigamente você poderia falar, a economia decidia para 80% da eleição, o que pesava era o bolso. A pessoa está comendo no supermercado e está consumindo.
Hoje eu já te diria que chegaríamos a 35% em cima da pauta do costume. Você falou nesse problema que o PT vai ter nos maiores estados do Nordeste, que é a Bahia, né? E Pernambuco também? Pernambuco tem também a Raquel Lira. Pernambuco vai depender demais do Kassab. O Lula terá os dois palanques? Porque a Raquel Lira, na verdade, ela sonha com o Lula, né? Vamos ser realistas aqui. A Raquel Lira não sonha em fazer o palanque do Flávio, do Ratinho ou do Zema. Ela sonha agora. O Lula fará qual palanque? O do João Campos ou da Raquel Lira? Essa é a dúvida também que é um problema para o Lula em Pernambuco também. Como que ele vai administrar a briga dos dois lá, né? E o João Campos, liderando o PSB, parece que está jogando duro para manter o Alckmin como vice, né? Com certeza, porque para ele é uma certeza lá na frente, né? Eu não tenho dúvida, João Campos, Nicolas, com certeza é o futuro do Brasil. Eles vão disputar para frente, pode ter certeza disso. São dois nomes que daqui a 8 anos, se não tiverem percalços pela frente, com certeza estarão disputando. Outra região interessante vai ser a briga no Senado, em Alagoas. Alagoas nós vamos ter lá Arthur Lira, Renan Calheiros, já estão se pegando agora. Você imagina como é que vai ser? É uma das eleições mais quentes do Brasil. Né? E aí é que eu falo para você, a gente trabalha muito lá e os dois abafam a eleição de governador. A eleição de senador passa a ser mais importante do que a eleição de senador, né? Do que de governador. Lá vai ser. E o Renan Filho vai disputar novamente o governo? Renan Filho, eu vi uma entrevista dele ontem categorizando que ele vai disputar o governo do Estado, vai disputar o governo do Estado. Agora basta saber se o prefeito de Maceió, o JHC, o que ele vai fazer da vida, porque ninguém sabe. Porque se ele for candidato, vai ser uma eleição acirrada também. Muito. Mas vai ser candidato? Tem que renunciar à prefeitura para uma eleição difícil? Tem compromissos também, fez compromissos, né, de que não sairia, certo? Então, vamos ver qual vai ser a posição do JHC. Agora, uma coisa interessante, por que o Norte não é petista? O Norte tem uma característica, até o Bolsonaro teve vitórias no Norte. O Norte hoje é mais direita do que o Sul. Por causa do agro? Por causa do agro, com certeza. Tirando um pouco o Pará, certo? Um pedaço do Pará, das grandes cidades, né? Certo? Eu te diria que o Norte hoje é mais direita do que o Sul. E outra região interessante, parece que o único lugar que o PT vai ter um candidato muito competitivo e provavelmente vai ser reeleito é o Fonteles no Piauí, né? Ali ele está muito bem, né? É bem favorito. Bem favorito. Mas é um estado pequeno. É um estado pequeno, né? Vamos passar um outro estado interessante, Rio Grande do Norte, que também está uma briga... Rio Grande do Norte é um estado que vai ter uma eleição muito equilibrada entre direita e esquerda. Eu acho que Rio Grande do Norte teremos uma eleição equilibrada, Sergipe teremos uma eleição equilibrada, Maranhão também teremos uma eleição equilibrada, de governador estou falando, é uma eleição onde não dá 70-30 em hipótese alguma, muito equilibrada. Mas aí que vem um problema, ou para a direita, né? Normalmente os dois palanques são do PT, né? Por exemplo, você pega, por exemplo, a eleição no Pará. Vai ter Helder. Você vai ter o candidato do Helder e você vai ter o Daniel, que é o ex-prefeito da Ananindeua. Só que um está com o Lula e o outro é PSB. Então, quer dizer... Então ele fica no... A dificuldade do Lula é como não perder o outro por apoiar o outro. Porque o outro também não aceita que o Lula divida palanque. Que é a história do João Campos com a Raquel, com o Helder, com o Daniel. Eles vão para cima do Lula e vai dizer, pô, você vai apoiar os dois? Você vai vir aqui hora comigo, hora com ele? Quer dizer, então é difícil, porque tem a eleição local, né? É muito difícil, tanto para Lula quanto para a direita, a história dos palanques locais, de como vão acertar os palanques locais, e é muito importante para o resultado final da eleição. Agora, Murilo, falando em palanques locais, a estratégia para aumentar as bancadas no Congresso Nacional sempre fez com que esses partidos do Centrão acabassem liberando o partido para apoiar quem quiser. E mesmo quando teve candidato presidencial não tão expressivo como o MDB, que teve o Henrique Meirelles, depois teve a Simone Tebet, teve um liberou geral, para cada um apoiar localmente para poder ter o maior número de deputados, né? Na verdade, hoje a gente vê, assim, com ideologia, fazendo os deputados tendo que apoiar, sendo mais firmes, 4 partidos no Brasil. Vamos ser justos. Os 2 maiores, PL e PT. Por exemplo, se algum do PL resolver apoiar o Lula, vai estar expulso. No PT é a mesma coisa. Se o cara apoiar o Bolsonaro, vai ser expulso. Então eu vejo hoje PL, PT, PSOL e Novo. São os mais, certo? Os demais, vale fazer bancada.
Fazer a bancada. Mas fingir que não está vendo, né? Certo? E mesmo esses partidos, na hora da votação, eu já vi o PL votando muito com o governo. Sim, o PL, exatamente. E não é só votando, né? Como que esses partidos ajudam o governo? Só ausentando. Lá atrás também tinha muitos candidatos do PT que em votação não é que ele ia para o plenário votar a favor ou contra, simplesmente ele não... É verdade. Ele se ausenta. Ele se ausenta. Ele ajuda se ausentando, né? Agora, como o PSD vai se comportar nesse cenário, tendo um candidato presidencial? Olha, é uma questão que o Kassab vai ter que resolver. Porque se a gente fizer uma análise rapidamente para você, como eu te falei, no Sul, Eduardo Leite sempre ganhou com o PT. Em Santa Catarina, ele está lançando o candidato a governador, o prefeito Chapecó, que vai enfrentar o PL. Então lá vai ser briga contra o PL. No Paraná, vamos ver qual vai ser a posição do Ratinho, se vai ou não vai. Aí você pega Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está com o PT. Minas Gerais, ele filiu o governador, que eu também não entendi como que o Novo liberou o Matheus Simões para lá, para ir para o PSD, aonde tem o Alexandre Silveira, que é ministro do Lula, e tem o Pacheco, que o Lula está dizendo que toda hora quer ele candidato. O Kassab vai tirar o Pacheco, o Alexandre Silveira do partido? Como que fica a situação? E se eles não forem candidatos a governador, eles concorrem no Senado na chapa de quem? Dividindo o palanque com o Matheus Simões? Quer dizer, metade do Matheus Simões vai estar com o Lula? Quer dizer, é difícil, o Brasil tem uma situação do Kassab, é muito mais à esquerda do que à direita. Aí você pega o Nordeste inteiro dele, é quase com o Lula. Quase com o Lula. Então, quer dizer, a situação do Kassab também, desse candidato que sair, como que ele vai unir o partido para que ele tenha palanque? Já vi entrevistas do Otto Alencar na Bahia, dizendo o seguinte, aqui pode vir quem quer que seja que nós vamos apoiar o Lula. Aí o Caiado já respondeu, vou apoiar o ACM Neto, seja quem for o candidato do partido da Bahia. Você tem que falar assim, como é que vai se dar isso na prática? Não vai terminar bem. Você já pensou, você é candidato a governador, você vai fazer campanha na Bahia, nem o teu partido te espera no aeroporto? Não é. Quem que vai te receber lá? Por isso que eu digo, quando e o primeiro questionamento que vão te fazer na Bahia é qual que é? Por que ele não está aqui? Exatamente. Está a turma do outro te esperando aqui. É muito difícil, né? Muito difícil. Porque entendo quando a estratégia é só fazer bancada, porque aí você libera todo mundo, cada realidade local manda na aliança. Agora, quando você tem um candidato majoritário, aí começa a complicar. Começa a complicar. Por isso que vamos ver qual vai ser a decisão do Kassab. Eu acho que essa resposta a gente vai ter em julho, muito em cima do que vai acontecer aqui no estado de São Paulo. Agora, qual é a chance do Kassab lançar ou não candidato presidencial? Eu te diria que vai depender demais do estado de São Paulo, certo? E como que esse candidato também que ele deixar vai se sujeitar a isso? Porque o candidato vai ter metade dos estados brasileiros onde seu partido não o apoia. Essa vai ser a primeira cobrança tua aqui. Você vai pegar Ratinho, Caiado, Leite, você foi à Bahia, como é que você vê o teu partido inteiro com o Lula lá? Você foi a Minas, como é que você vê o teu partido inteiro? Ele vai ter que ir em Minas brigar com o partido dele? Dizer que os camaradas estão errados? Que a política é isso, tem que aceitar. Então vai ficar muito difícil. Então, quer dizer, vamos ver qual vai ser a decisão dele, mas eu acho que está muito linkada no que vai acontecer aqui no estado de São Paulo. E outra coisa, por exemplo, se o Ratinho, o Caiado ou o Eduardo Leite for, eles vão aceitar que no maior estado do Brasil eles não tenham palanque? Porque aqui o Tarcísio vai estar numa saia justa, né? Porque vai ter que fazer campanha para o Flávio. Mas daí em São Paulo, o Ratinho, se for o candidato, vai dizer, eu não tenho ninguém lá. Eu vou correr sozinho no estado de São Paulo, eu não tenho ninguém no debate falando de mim, eu não tenho ninguém nas entrevistas falando de mim. Quer dizer, eu não tenho candidato a senador, não tenho candidato a governador, não tenho candidato a nada. No Rio de Janeiro, quem são? O Eduardo Paes, que está com o Lula, a Benedita da Silva, que está com o Lula, e eu vou lá, quem que fala de mim? Ninguém fala de mim. Ele vai aceitar isso também? Como vai se dar essa composição? Vamos aguardar para frente, né? Muito complicado, né? Complexo. Mas na política brasileira pode tudo, né? É verdade. Agora, você disse uma coisa importante, que tudo isso depende como o Lula estará em junho, julho, né? Com certeza. Porque se o Lula crescer, voltar a crescer, muitos vão se afastar do Flávio. Não tenho dúvida. Não é se afastar de não ir com o Flávio. Aí começa aquela história. PP e União Brasil aí resolvem lançar um candidato à presidência. Aí o Kassab resolve lançar candidato a presidente. Aí todo mundo descola um pouco. Certo? Para ver o que acontece no segundo turno, para ter uma composição no segundo turno. Né? Ô Murilo, você acabou de mencionar o PP.
essa relação PP-União Brasil está bem estremecida. Você acha que mantém junto até o fim ou você acha que essa relação vai explodir antes da eleição? Tem apostas para tudo, né? Tem apostas para tudo, porque está muito difícil de fechar os estados. Está muito difícil. Porque é da política estadual. Sim. Certo? Porque tem candidatos do partido, como é que eles vão fazer nos estados, como é que eles vão fazer em Pernambuco, como é que eles vão fazer no Paraná, como é que eles vão fazer em vários estados brasileiros. Está muito difícil de acertar essa conta, né? Então há uma expectativa do que possa acontecer. Você acha que a tendência no Brasil é mesmo diminuir o número de partidos ou você acha que esse tipo de conflito não acertando vai continuar essa pulverização? Vai diminuir por causa da cláusula de barreira. Muito difícil, muito difícil. Os partidos pequenos, a tendência nessa eleição é acabarem. Né? Já vai diminuindo cada vez mais. Diminuindo cada vez mais, porque não tem fundo partidário, não tem como sobreviver. Né? Agora, tem duas medidas importantes aí que estão para ser votadas que podem mudar muito o quadro eleitoral. Né? Primeiro é o voto distrital. O próprio Kassab veio aqui e disse que está trabalhando com isso e vai reunir os votos suficientes para aprovar o voto distrital misto. Você acha que isso mudaria muito a composição da Câmara? Mudaria e fica mais fácil para o eleitor cobrar, porque daí passa a ser uma eleição de prefeito, né? E fica mais barata a eleição também, né? Porque você vai discutir no distrito, né? E fica uma eleição de prefeito. Só que aí, eu não sei se o Brasil está preparado para isso, né, Léo? Você já pensou, você vai ter o distrito... Tá, não pensa na cidade de São Paulo, porque aqui é muito grande, mas você pensa numa cidade mediana, de 30 a 40 mil habitantes. Você vai ter o prefeito e o deputado distrital, quem vai mandar mais? Quem vai mandar mais na cidade? É o deputado distrital ou é o prefeito? É que o distrito vai ter que ser bem maior, né? Para poder acomodar o número de cadeiras, né? Não, mas tudo bem. A partir do momento que você tem o distrital, como é que você faz com as emendas? As emendas eles escolhem para onde? Aí, por exemplo, você se elegeu num distrito lá que tem 12 cidades. Você é o deputado distrital daquela área. Aí você não gosta do prefeito X, que é teu inimigo. Como é que o prefeito X vai viver lá? Sem emenda, sem nada, do jeito que é a política brasileira hoje. Aí você fala assim, não vou jogar um centavo lá, não vou mais ajudar aquele... Quer dizer, é muito difícil. Eu acho que o Brasil ainda precisa amadurecer mais essa relação, o eleitor precisa amadurecer mais com isso, para não criar um novo conflito no Brasil, né? Do deputado distrital, tanto estadual quanto federal, com a relação com o prefeito, né? Mas hoje o que é difícil é que a maior briga não é nem contra o adversário de outro partido, é dentro do próprio partido. É isso que eu estou dizendo. Então é muito complexo. Eu acho que primeiro precisa amadurecer os partidos, diminuir o número de partidos, para daí sim, aí você começar a querer discutir uma eleição distrital. Mas eu vejo assim ainda com muito risco. E você acha que o fundo eleitoral é algo que vai continuar ou cada vez mais vai ter que rever essa postura? Vai continuar cada vez mais, não tanto no mérito se é bom ou se é ruim. Por quê? Porque para os partidos é bom. Para os deputados é bom. É bom para todo mundo. Pode ser que não seja bom para o povo, mas para o meio político é fantástico. É fantástico. Eles dependem menos de empresários, dependem menos de tudo, né? Hoje você tem o teu fundo lá que você recebe para fazer campanha, você faz campanha com aquele recurso. Você não precisa sair recolhendo, né? Ô Murilo, você que está fazendo essas pesquisas há tanto tempo, qual é o sonho do brasileiro? O que o brasileiro está sonhando nessa? Ou que tipo de sonho ele espera ter como discurso de um candidato? A melhora da qualidade de vida, né? Aquilo que eu te falei, ele viver melhor, né? Eu acho que o Lula acerta no 6x1, as pessoas hoje querem muita qualidade de vida, as pessoas querem viver melhor, né? As pessoas querem qualidade de vida, ter tranquilidade, não ter medo de ser roubado, ter uma boa assistência de saúde, ter salário. Esse é o grande sonho do brasileiro. O grande sonho do brasileiro não é discutir política. E outra coisa que piorou muito, hoje as pessoas torcem mais. Eu estou para te dizer que Lula e Bolsonaro têm mais torcida que Flamengo e Corinthians. Só está faltando criar as torcidas organizadas, entendeu? Porque as pessoas hoje têm muito mais programas políticos na TV do que programas esportivos. Isso há 20 anos atrás, o que tinha? O domingo à noite, como é que era? É verdade. A quarta à noite, como é que era? Era só programas esportivos, ou não? É verdade. E hoje não tem. Está acabando, certo? Então, quer dizer, hoje o brasileiro gosta mais da política do que do futebol, certo? E isso também é uma coisa que melhora, porque as pessoas vão votar melhor, vão entender mais, certo? Mas também não pode fazer da política objetivo de vida, né?
Por outro lado, tem dois sentimentos muito negativos para essa renovação política, que eu digo que é a apatia e o cinismo. Dois sentimentos fortes que hoje as pessoas falam, não vai mudar nada mesmo. Tem muito uma atitude negativa em relação, por causa dessas frustrações acumuladas que você descreveu, né? É isso, porque o que acontece hoje? Os políticos, para ganhar as eleições, principalmente os novos que vêm, eles vêm vendendo sonhos que muitas vezes não são realidade. Eles vêm vendendo assim, por exemplo, problemas no Brasil presidencial você tem no Lula e na família Bolsonaro. Esse é o problema do Brasil, o resto é tudo limpo. Aí começa a campanha, você vai sentir que esses que estão sendo limpos tem coisas piores dos adversários que ele ataca. Aí vem a decepção, aí vem o cinismo, aquilo que você falou, aí vem a decepção com a política. O candidato vem porque não aguentamos mais esse congresso, rachadinhas, Aí eles assumem lá, com 2 anos, denúncia do quê? Não. E rachadinha. E mau uso do dinheiro público. Quer dizer, o problema está hoje na sociedade brasileira. Quem tem que mudar é a sociedade. O Congresso nada mais é do que a representação da sociedade que está lá dentro. Ou seja, a eleição é um palco para aumentar essa frustração e cinismo, porque virão, sei lá, podres ou problemas que acaba estragando a imagem de um ou outro político. Nós tivemos já a eleição dos radialistas, né? Dos radialistas, da apresentadora de TV. Depois nós tivemos as eleições dos pastores. Depois tivemos uma eleição dos youtubers. São gerações que vêm vindo. São pessoas que vão assim, esses são o ideal dessa eleição. E essa eleição vai continuar, a renovação que se vai dar muito em cima de youtubers, de gente de internet, né? Que muitas vezes você nem conhece. É aquilo que ela posta e não posta nem coisa de política. Posta coisa completamente diferente e de repente estoura de voto. E qual é a experiência que essa pessoa tem? Com orçamento, com coisas com legislação, com o que vai fazer? Não. É naquele foco que ela defende e ela vem e estoura de voto e principalmente, né, ela ajuda a levar outras pessoas, né? É verdade. Aliás, falando em estouro de voto, o Nicolas Ferreira é um fenômeno, né, nisso, não só na comunicação, como a sua postura política. Com certeza. Eu acho que Nicolas, João Campos, como eu falei para você, eu acho que Tabata, são políticos e mesmo outros de direita, para não esquecer, você tem Gaia, André Fernandes, você tem muitos que vêm muito fortes ainda pela frente, é o futuro. Se não se perderem, é o futuro. Agora, Murilo, engraçado que mesmo que tenha essa frustração com a política nacional, esse sonho quebrado, né, como você bem colocou, existe uma melhoria considerável da gestão pública nos estados. Tem uma ótima safra de governadores que tiveram coragem de fazer reformas estruturantes que no governo federal não teve, política pública baseada em dado, em evidência, ou seja, há uma mudança cultural. Você acha que isso vai alguma hora chegar à presidência da República e ter essa mudança de mentalidade que nós precisamos de política baseada em dado, em evidência? Olha, vamos ser justos aqui. Por que nos estados é mais fácil? Porque eles têm um controle maior da mídia, o judiciário não é tão atuante quanto é a nível federal e não tem o Congresso Nacional. Eles têm assembleias legislativas que é mais fácil de compor, né? Então nós temos realidades muito diferentes nos estados brasileiros do que na União. Então qualquer governador desse que se vier a virarem presidentes da República, não conseguirão fazer as reformas que fizeram em Brasília. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas é outra, como você diz. Mas pelo menos já tem uma mudança de mentalidade em relação à política, né? Que é uma coisa muito importante isso que está... Vem diferente com vontade de fazer. Agora, quando chega lá... Para fazer... Para fazer, ele vai ver que não é como era no seu estado. Né? Que no seu estado era relativamente mais simples, né? Porque em Brasília é muito complexo, né? É muito complexo Brasília. Agora, voltando a um presidente que teve alta popularidade e enorme capacidade de fazer reforma, foi Michel Temer. Conseguiu fazer esse Congresso andar, aprovamos teto de gasto, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, muitas reformas importantes. Você acha que falta uma certa relação ou experiência com o Congresso para que o presidente da República possa fazer esse Congresso funcionar, ou pelo menos disciplinar a ambição política do Congresso para a direção correta? Olha, vamos lá. O Michel Temer, por que ele conseguiu fazer isso? Ao nosso ver, ele conseguiu porque quando teve o impeachment, ele uniu uma base.
ele tinha uma base. Você pega o Bolsonaro, no primeiro ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, no começo, porque ele tem uma base. O Lula, no começo, conseguiu. O desgaste fica muito difícil. O tempo vai desgastando. Então é muito difícil. Então um governante, ou ele faz logo no início, porque logo no início ele tem o apoio popular, ele foi eleito. Então é muito difícil para os parlamentares não irem com ele. Agora, com o tempo, vai criando muito desgaste. Isso está claro também. As reformas, mesmo dos governadores, todas elas se dão no início do mandato. Vai ficando mais para frente, vai ficando cada vez mais difícil, por causa do desgaste. Ou seja, os candidatos à presidência da República competitivos precisam estar preparando essa agenda oculta fora, evidentemente, da disputa eleitoral para poder implementá-la assim que sentarem na cadeira, porque senão está perdido. Ou faz o primeiro ano, é muito difícil. Ou é muito difícil. Isso a história mostra, que as reformas ocorrem em seguida. Deixou para frente, vai ficando cada vez mais difícil, porque daí começa a composição. Tem o cargo, tem o ministro, o secretário, aí tem outros fatores, né? Murilo, você conversa com todos esses pré-candidatos à presidência da República. Você sente nas conversas privadas que eles têm noção do tamanho da encrenca e que têm a vontade e a coragem política para fazer essas mudanças transformadoras? O que eu vejo? Que todos têm vontade, todos têm sonhos e todos, a grande maioria, é muito bem intencionada. Só que a hora que senta lá, daí ele fala assim, só você sentando aqui para você ver o que é. Você, se você tivesse sentado lá, você é uma pessoa muito bem intencionada, provavelmente você me diria a mesma coisa. Murilo, é só sentando aqui para você ver o que é. Mas desta vez, assim como em 94 no Plano Real, você vai ter um respaldo da sociedade, no começo. No começo. Porque depois vem o desgaste. Sim. Depois começa o desgaste, depois começa a denúncia de um ministro, uma denúncia de um secretário, aí começa a briga com o partido tal, que não nomeou não sei quem, que não sei mais o quê. Aí começa a entrar numa outra discussão. Então, ou é no início, ou não faz. É no início. E, Murilo, então, o que você, só para resumir aqui, fechar nossa conversa, você acha que nós vamos ter uma eleição presidencial extremamente acirrada e próxima, como você falou aí, 51, 52, 48. 52, 48. Nós vamos ter um Senado muito direita e conservador, e nós vamos ter governadores que podem ajudar essa agenda reformista a caminhar ou não? Eu vejo que sim. Certo, eu vejo que sim, eu acho que o Brasil tem tudo para entrar no rumo, inclusive com a vitória do presidente Lula, porque qual vai ser a grande vantagem do presidente Lula, ao meu ver, se ele se reeleger? É a última. Então, provavelmente ele terá menos oposição também, porque é a última. Ele não será mais candidato à reeleição, primeiro que ele não pode, certo? Ele não terá mais direito à reeleição pela lei eleitoral. Então, eu acho que se o Lula vier a vencer também, nós teremos um quarto mandato do Lula muito mais calmo do que foi o terceiro. Isso aí eu já não sei, não. Murilo, muito obrigado pela tua participação. Muito importante ter esse grande cenário na cabeça do nosso telespectador, do nosso público, porque será um ano muito desafiador para o Brasil, né? Com certeza. Eu acho que é um ano muito desafiador. É o futuro das pessoas, né? Que as pessoas, é o futuro de gerações, né? Um presidente, ele mexe com gerações, um congresso, ele mexe com gerações. Eu acho que é mais uma oportunidade para o Brasil dar um salto, né? Agora, a mídia tem um papel muito importante, né? Das entrevistas, né? De fazer os candidatos se comprometerem e cumprirem aquilo que fala ao eleitor e a vocês. Murilo, muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista com o Dávila e vamos enfrentar esse ano desafiador. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.